Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com Jorge Bessa, que é ex-coordenador nacional de contra-inteligência da Subsecretaria de Inteligência da Presidência da República, que é a atual ABIN. Ele está, Jorge Bessa, no nosso estúdio da Globo News em Brasília. Boa tarde. Gostaria de começar perguntando para o senhor, isso é espionagem ou contra-espionagem? Boa tarde, Leilane. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Veja bem, a denúncia que foi feita pelo jornal Folha, ele faz parte do rol de atividades da contra-espionagem. A atividade de inteligência, de uma forma geral, ela compreende a inteligência, que é a produção de documentos necessários ao processo decisório nacional, assessorado ao presidente, e a contra-inteligência, que é exatamente uma atividade de dar segurança aos dados secretos do governo. Outra, tentar identificar as atividades adversas de agentes de qualquer serviço estrangeiro, financiado ou não por Estado. Então está absolutamente dentro do rol de atividades da contra-espionagem. Gostaria que o senhor explicasse, então, um pouquinho o que é uma espionagem dentro da lei, né? Ou como é uma contra-espionagem, e quando é esse limite em que ela sai da lei, como agora as denúncias do Edward Snowden sobre a espionagem americana. Leilane, existe muita fantasia em relação a isso, muita gente querendo ser bom moço. Veja bem, quando você trabalha dentro do seu país, a atividade do organismo de inteligência, é claro que vai ficar sendo monitorado em respeito absoluto à lei. Ele tem que se processar em respeito à lei do país, como a lei que criou a BIM, que define claramente quais são os seus atributos, as suas atribuições. Não é? Quando essa organização necessita de dados fora do país, aí é o que se vê hoje com essa denúncia dos Estados Unidos e de qualquer outro país, não é? As leis já não atingem você. Então, a busca de dados, a lei que cria a BIM dá a ela a obrigação de buscar dados que interessam ao processo decisório nacional, dentro e fora do país. Obviamente, a lei não vai me atingir lá fora, sendo bem claro e franco. Agora, dentro do seu país, você tem que realizar essa contra-espionagem também em respeito estrito à lei. E uma falha muito grave, por exemplo, por respeito à lei, a ABIN não pode fazer interceptação telefônica. Então é muito difícil, é muito complicado você realizar a contra-espionagem que visa detectar a presença de agentes adversos, de agentes de organizações de inteligência estrangeira no país, sem ter esse instrumento necessário. Entende? Então fica muito difícil. Os agentes vão ter que se basear nessa busca de acompanhamento de pessoas, aqueles pretensos ou que, pelo perfil de atividade que desenvolvem, demonstram estar exercitando atividade de inteligência. Entende? Pela sua experiência, chegou a ser uma surpresa para o senhor essa questão dos Estados Unidos espionarem Brasil, França, Alemanha e outros países aí, agora como vem sendo denunciado? Eu tenho dito sempre nas conversas, quando trato desse tema, que uma das melhores coisas foi essa denúncia do Snowden. Não que a denúncia em si, não que os documentos por ele mostrados tenham algum valor, porque efetivamente não tem nada ali, se você analisar, que comprove a ação de espionagem. Diz do potencial de você fazer, utilizando as ferramentas que ele tem, de você conseguir dados privilegiados, etc. Certo? Mas pelo menos está levando a sociedade a discutir a questão da espionagem. Eu digo sempre, a coisa que nós temos que ter, todos nós, pertençamos ou não ao governo, ou sejamos empresários, temos que ter a clara noção que espionagem é uma atividade do dia a dia. Se você não realiza, tenha plena certeza que outro Estado está realizando contra você. E é exatamente por isso eu trabalhei muito tempo, chefiei o departamento de contra-espionagem, e a gente via a atuação dos agentes estrangeiros aqui. E exatamente por isso, por termos uma contra-inteligência muito pequena, muito carente de recursos tecnológicos e muita coisa que faltava, nós resolvemos criar o que é chamado hoje, no site da ABIN, tem o que se chama o Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento Sensível, que exatamente visava a sensibilizar as autoridades do país e o empresariado, as pessoas de
uma forma geral, sobre essa ameaça permanente da espionagem. Para que a melhor defesa que você tem contra ela é você salvaguardar os seus dados, certo? Foi exatamente isso que o senhor está dizendo aí agora, que foi dito por especialistas e que foi insinuado pelo próprio governo americano quando da divulgação das primeiras espionagens ao Brasil, que na verdade o país tem que se proteger. Agora, aí eu lhe pergunto, qual é o limite ético dessa invasão, digamos assim, nos dias de hoje, em que a gente sabe que privacidade cada vez mais é um artigo raríssimo? Certo. Olha, como eu digo, dentro dos Estados Unidos, a CIA como a NSA, eles têm todo um aparato de legislação que norteia suas atividades, certo? Para proteger a confidencialidade do cidadão americano. Agora, quando chega para fora, a história é outra. Né? Diz-se que o limite para a espionagem é somente quando a organização é pega em flagrante. Certo? Então veja bem, como se fala muito que nas relações internacionais não existem amigos, apenas aliados e muitas vezes temporários, certo? Também na questão da inteligência existem essas alianças temporárias. Então nós trabalhamos muito tempo com CIA, trabalhamos muito tempo com a maior parte dos serviços de inteligência do mundo no passado, quando tínhamos objetivos em comum a trocar. Então isso é uma prática absolutamente normal que tenha troca de informações e a presença de oficiais dentro das embaixadas, certo? Isso é uma tolice muito grande, é a pessoa bancária, não sabia disso, jamais fui informado disso, que havia gente dentro da embaixada. Toda organização de inteligência, em princípio, mantém pessoas dentro da embaixada. O que cabe a uma contra-espionagem eficiente é separar o joio do trigo. Quem é diplomata genuíno, né, que exercita as funções diplomáticas, e quem é o oficial de inteligência que atua sob cobertura diplomática. Certo? Isso tudo é pela Convenção de Genebra para evitar aquela questão que um oficial de inteligência seja preso, né? Porque no máximo ele vai ser expulso do país. Né? Agora, fora a embaixada, você tem toda uma gama de agentes legais e ilegais atuando em todos os países. Então não podemos mais ser infantis. Como eu dizia, o bom dessa discussão desse caso Snowden é que nos leve à maturidade de entender que a inteligência está no dia a dia das pessoas, está no dia a dia dos governos. É como aquela do futebol, que eu não entendo muito, mas sei que se fala muito que num jogo de futebol, quem não faz leva, né? Então, enquanto o mundo não se transformar naquele mundo maravilhoso, no reino de Deus sobre a terra, as nações vão estar espionando umas às outras. Essa é a realidade, sem sofismas. Foi absolutamente claro o que o senhor disse. Agora, aí eu lhe pergunto, então por que a postura de tamanha indignação, a começar pela própria presidente Dilma, né, na Assembleia da ONU, e depois seguida por outros países, diante das denúncias do Snowden? Bom, se tem acompanhado as notícias que têm saído, eu acho que a Dilma forneceu um modelo para as outras seguirem, quer dizer... Eu imagino, isso eu pensando, analisando. Bom, se a presidente do Brasil falou tão forte com os americanos, nós temos que seguir também esse figurino. Porque a fonte está sendo a mesma para tudo. A fonte tem sido Snowden. Quando você analisa todos os dados que foram mandados para a Inglaterra, para o The Guardian, ou o New York Times, os dados que têm circulado no mundo, efetivamente, naquilo que eu entendo, não tem comprovação. Claro que a espionagem está ali, não é? A espionagem está permeando aquilo tudo. Agora, veja bem que os outros presidentes foram bem mais suaves, foram bem mais discretos. Por quê? Porque sabem que eles fazem também, como diz aí popularmente, né, tem a sua culpa no cartório. Né? Claro que vai ser um jogo de cena muito grande, eu tenho que dar opinião para a minha sociedade, eu tenho campanha política, já que se prepara no Brasil para a campanha do ano que vem, tudo isso favorece a presidente Dilma. Como a própria imprensa noticiou, o conselho político dela achou que seria muito bom ela se manifestar dessa forma, né? Enfrentar os Estados Unidos, os gigantes. Então tem muito jogo político, muito jogo de cena por trás disso. Agora, se a BIM realiza espionagem da forma como outros países fazem, eu não posso falar porque me encontro afastado há algum tempo da atividade de inteligência. Agora, se não faz,
tenho a certeza plena que estão fazendo aqui. Muito mais pelo patamar econômico que o país atingiu nos últimos anos. Uma última pergunta, senhor Jorge Bessa. Isso acontece em relação à política, mas em relação às empresas, com um objetivo econômico também? Olha, Leilani, houve uma discussão muito grande no passado, quando terminou a Guerra Fria, os serviços todos ficaram sob impacto. O que vamos fazer agora, já que o inimigo público número do Ocidente tinha sido, digamos, derrotado, a União Soviética tinha sido implodida, não é? Nessa discussão entre os vários serviços e na CIA, foi discutida essa questão também da agência também produzir informações que pudessem auxiliar as empresas americanas. Isso causou uma revolta muito grande nos agentes. Os agentes diziam, eu morro pela minha pátria, mas não por uma empresa americana. Né? Eu sei que na Alemanha, na França, muita gente contratou agentes da Alemanha Oriental, de todos esses países, depois da debacle soviética, contrataram esses agentes para trabalharem na espionagem econômica, certo? Eu quero crer que seria mais rentável e mais efetivo, por exemplo, se as grandes empresas de petróleo financiassem elas próprias suas operações de espionagem, porque para isso elas dispõem de verba fantástica, verba fabulosa, para exercitar ações de espionagem nos países ou em cima das empresas que elas têm interesse. Então, acho que também o Snowden e o representante dele, jornalista aqui no Brasil, jogou muito pesado nisso em relação à Petrobras. As próprias autoridades da Petrobras desmascararam e desmentiram que não houve até agora nenhuma constatação de violação de segredo ou de penetração dentro do sistema da Petrobras. Então, eu acho que as empresas fariam melhor essa espionagem econômica do que a própria agência oficial de inteligência, no caso a CIA. Senhor Jorge Bessa, ex-analista da ABIN, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6 e pela clareza das suas respostas. Boa noite. Agradeço pela oportunidade. Boa noite, Helena.